Fala pessoal, tudo beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Andrei Moreira, sou advogado criminalista e atuo com predominância na área do Tribunal do Júri. É com felicidade que recebo a todos para mais esse vídeo da série voltada ao início da advocacia criminal e destinada a auxiliar os jovens advogados, aos ingressantes na advocacia criminal e também aos acadêmicos de direito. O tema de hoje, como vocês podem ver abaixo, é relacionado a honorários advocatícios e aos valores sugeridos pela tabela da ordem. O tema é sugestão da minha seguidora do Instagram, Júlia Costa, que veio através do direct falar comigo e dizer que em breve pretende ingressar na advocacia criminal e que tem essa grande dúvida. E eu não tenho a menor dúvida de que, de fato, esse seja um dos grandes questionamentos para todo jovem advogado. Afinal, nós estamos ou não atrelados aos valores sugeridos pela tabela da ordem? Nós podemos ou não cobrar valores abaixo ou acima dos sugeridos pela tabela da ordem? E a resposta aqui é enfática. Sim, o advogado poderá cobrar valores abaixo ou acima da tabela da ordem, de maneira que não estamos vinculados àqueles valores sugeridos. Acontece que uma sugestão é sempre tentar conhecer minimamente o processo antes de passar os valores para os familiares ou até mesmo para o cliente. Afinal, processo penal não é fórmula matemática. Não existe um processo igual ao outro. Cada processo terá sua complexidade e cada processo terá suas peculiaridades. Dessa forma, cobrando o valor da ordem, o valor sugerido pela tabela da ordem, nós estaremos nos precavendo de que, ao final do processo, receberemos uma remuneração condizente com o nosso trabalho e com a demanda de esforço que aquele processo irá ensejar. Afinal, cobrando 50%, 30% ou até 10% do valor da tabela, como vi alguns colegas me dizendo que já cobraram, o advogado irá trabalhar e no final não terá recebido sequer o valor dos deslocamentos necessários. Afinal, eu já tratei sobre isso no primeiro processo dos custos do deslocamento, de ida a presídio, ida a fórum, sendo que muitas vezes, a depender das dificuldades, das complexidades de um processo, serão necessárias mais de 2, 3 audiências. Por exemplo, vou abrir um parênteses aqui para falar sobre um caso meu do início da advocacia, em que eu cobrei cerca de 50% do valor sugerido da ordem, e quando eu tive acesso de fato ao processo, eu percebi que aquilo se tratava de um caso de alta complexidade, com muitos acusados, com muitas testemunhas, sendo que até o encerramento da instrução foram necessárias 3 audiências, sendo que cada ato levou aproximadamente 2 horas e meia a 3. Em uma dessas audiências, eu cheguei às 5 horas no fórum para a realização do ato e saí às 9 horas da noite por conta do atraso de pauta e da complexidade daquele ato, onde muitas pessoas foram ouvidas. Ou seja, esteja sempre consciente da complexidade do processo que você vai atuar, para que no final, após cobrar um valor muito baixo, você não acabe tendo trabalhado de graça ou não recebendo o valor justo pelo seu trabalho. Gente, um advogado, quando entra num processo, tem que trabalhar com todo o afinco e com toda a vontade. De maneira que, cobrando valores ínfimos, você nunca vai ser remunerado de maneira justa. Esses dias atrás, um colega veio conversar comigo e disse: doutor, mas se eu cobrar o valor da tabela da ordem para fazer um plenário do júri, por exemplo, eu nunca vou ser contratado, uma vez que eu sou jovem advogado. E de fato, no início é muito complexo e muito difícil que as pessoas aceitem pagar os valores da tabela da ordem, uma vez que você ainda não é conhecido como uma autoridade. Mas plenário do júri não é brincadeira. O plenário do júri demanda uma preparação extensa. E quando eu falo em extenso, não estou falando em 10, 15 dias. Nós estamos falando inclusive de meses. Dependendo da complexidade do caso, o advogado precisará parar o escritório ou contratar mais pessoas para trabalhar junto com ele por mais de 1 mês, 2 meses de preparação. Plenário do júri é coisa séria. Sendo que, estando em plenário,
ainda existe uma infinidade de circunstâncias técnicas e processuais que poderão ensejar a dissolução do conselho de sentença, havendo a necessidade, portanto, de se realizar um novo julgamento, um novo plenário, de forma que o advogado, mais uma vez, precisará parar a sua vida, parar o seu escritório e iniciar novamente a preparação. Ou seja, esses valores previstos na tabela da ordem, por mais que muitas vezes pareçam elevadíssimos e que inviabilizarão a contratação, são os valores que, ao final do processo, depois de todo o esforço e todo o trabalho que o advogado precisará empregar, remunerarão o trabalho desse advogado de forma justa. Irão remunerar o trabalho desse advogado de maneira condizente com o esforço por ele imposto nesse trabalho, nesse processo. Ou seja, meu conselho é: tentem, sempre que possível, cobrar o valor da tabela da ordem, ou ainda mantenham-se próximos do valor da tabela da ordem, pois assim todo o esforço de vocês ao final será compensado de maneira financeira. É óbvio que o advogado no início quer aprender, é óbvio que no início o advogado vai ter dificuldades de conseguir clientes, mas é óbvio que esse mesmo jovem advogado terá contas a pagar e precisará, exatamente por essa dificuldade de se conseguir clientes no início, fazer um pé de meia, se programar, juntar dinheiro de uma ação para os próximos meses em que poderá não vir outros clientes. Então eu sempre sugiro, tente se manter próximo do valor da tabela da ordem, e a depender da complexidade do processo, passe um pouco do valor da tabela da ordem, e a depender de circunstâncias pessoais, de envolvimento pessoal, envolvimento emocional, cobre a menos, aí é uma escolha sua. Só não permita-se trabalhar sempre por um valor ínfimo ou por, bem dizer, migalhas na advocacia criminal, pois além de você estar aviltando a classe e diminuindo a sua profissão, você será conhecido sempre como o advogado das esmolas, o advogado que trabalha por esmola e o advogado que aceita receber mixaria, como a gente fala aqui no Sul, para trabalhar. Sempre pense nisso, gente. É muito importante que no momento em que você cria a sua imagem como advogado, você também pense em montar a sua imagem como um advogado que cobra valores justos e que trabalha para compensar o custo que o cliente teve. No final, o cliente, percebendo que você deu o seu melhor e que você trabalhou de forma séria e se impôs naquele processo, ele vai ter certeza de que o custo que foi pago por ele não foi algo exagerado e que sim, ele pagou o que valia a liberdade. Pensem, liberdade não tem preço. Tá bom, gente? Então eu agradeço aqui pela presença de todos. Peço que deixem suas críticas, deixem suas sugestões aqui ou no privado. Esse vídeo também estará na minha página do Facebook e no canal do YouTube. E aqueles que puderem, curtam, compartilhem, façam esse vídeo chegar a mais jovens advogados, pois o intuito é esse, sempre ajudar aos jovens colegas, aqueles que estão chegando agora na advocacia, a não cometerem os mesmos erros que eu já cometi. Tá bom, gente? Então assim, eu deixo aqui um forte abraço a todos e que vocês fiquem com Deus. Até a próxima.